perguntando as coisas. Aí tava legal. Acho que seria interessante Ah, ver E quando ela se maquiando. Não ficou legal. Oi, boa noite. Boa noite. Sou o Renan. Pedro? Tamires. Pamela. Nosso grupo está apresentando um trabalho que envolve todas as matérias aqui no Senac. Nós somos uma turma de publicidade do primeiro semestre e nós temos um projeto integrador que vai falar um pouco sobre a trio Drag Queen. Se apresente, conte um pouco sobre você. Sou Melissa Oak, uma personagem drag queen criada pelo ator Brendo de Lima. Desenvolvo já a pesquisa da Melissa desde 2016, a partir de um projeto acadêmico chamado Que Eu Criei Pra Ser, do pesquisador Edgar Pimenta, onde a gente buscou informações a respeito da teoria queer e desse refutamento ao que é binário, né? Que começou dentro das academias e lá nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil com grande força, né? Quando você fala tribo drag queen é tão forte, né? Porque a gente não denomina como tribo, né? Eu acho que eu nunca ouvi tribo drag queen e é engraçado ouvir, porque realmente nós acabamos sendo segmentadas mesmo. E, bom, drag é muita coisa. Eu faço parte de uma linha de pesquisa que chama... esqueci o nome, mas tem uma questão de características, né, da maquiagem e tudo mais. Legal. Eu tinha feito uma pergunta anteriormente, eu vou fazer novamente. Quando você descobriu a Melissa, quando você teve um encontro com ela, essa personagem que hoje faz parte do seu dia a dia? Quando eu comecei a fazer teatro, meu primeiro ano de teatro, em 2008, eu fui convidado para fazer uma peça chamada As Etes, que era uma peça era uma obra, né, onde a pesquisa se dava em buscar o lado humano da drag queen ou das travestis. Chamava As Etes porque todas tinham um nome com et no final e eu era Salete na época. A grande questão é que nessa época eu não me identifiquei muito com a pesquisa, mas mesmo assim quando a gente estreou, Salete surgiu daí. Em 2016, quando a gente começou a pesquisar, eu comecei a ver a maquiagem Clube Kid, que era o que eu queria falar agora há pouco, esqueci, mas é Clube Kid, a segmentação, eu comecei a entender que não era mais Salete, e que também não era Melissa Sparks, que foi meu primeiro nome de batismo, drag. Quando me batizaram quanto drag, me batizaram como Melissa Sparks, e eu falei que não era Sparks. Foi aí que eu comecei a desenvolver quem era a minha identidade drag queen, Melissa Oak, que é quando eu me rebatizo, eu por mim mesma, e me torno Melissa Oak. Legal. Enquanto drag, você já sofreu algum preconceito que fosse bem notório para você, que te marcou? Enquanto drag, eu acho que não.
a imagem drag queen ela é muito relacionada à imagem cômica, a imagem da comicidade, a imagem da satirização, a imagem do que é engraçado. Então as pessoas associam muito a imagem da drag queen à graça. Então não há muito preconceito, né, com relação à drag. Há uma objetificação da drag queen, da drag queen enquanto objeto de chacota, enfim. Mas que eu tenha sofrido preconceito enquanto drag, não. Enquanto drag, isso nunca aconteceu. Mas de alguma outra forma? Enquanto Brendo, já. Por vários, né, motivos. Que aí quando você nasce no Brasil negro, já tem uma estigma, né? E aí conforme o tempo vai passando, você se descobre gay, tem outro estigma aí, que vai acrescentando. Você é pobre, tem outra estigma aí. Da periferia, tem outro estigma aí. Então meio que eu fui entendendo que os preconceitos que eu fui sofrendo era por conta das minhas questões sociais e questões de vida pessoal, né? Não quanto drag. Pelo contrário, a drag queen sempre abriu portas. Portas de diálogo, portas de conversa. A imagem da drag, ela abre a possibilidade de falar um pouco da minha realidade enquanto pessoa também. Você se sente mais à vontade conversando com a Melissa? Eu acho que dá no mesmo. Se me chamassem como Brenda, se me chamassem como Melissa, eu acho que dá no mesmo, porque a Melissa, ela diz muitas coisas através da poesia, da música, da caricatura, da atuação, mas o Brenda também tem muita coisa a dizer, então eu acho que dá no mesmo. São lugares diferentes, mas dá no mesmo. Como que você vê o movimento drag aqui dentro do Brasil? Para você, como que é a união dentro? Como que está desenvolvendo? Como que esse movimento está crescendo dentro aqui do Brasil? E como você se sente dentro desse movimento? O movimento drag, ele é muito extenso, né? Quando a gente para pensar as drag queens no Brasil, a gente tem que voltar lá em 1950, 1940, onde tinham as transformistas, as casas de baile, tinham a Corinto, que é uma casa muito grande, né, e muito famosa, onde tinha baile de transformistas, totalmente pensado com um viés europeu. Isso lá atrás, né? Tem um filme muito importante que você pode assistir, que é São Paulo em Hi-Fi, do diretor Luffy Steffen, que ele começa a falar, a detalhar um pouco mais sobre o que era o Petit Tour e o Grand Tour, que era a forma como os gays se comportavam na época um pouco antes da ditadura e durante a ditadura, né? No hoje, eu vejo que mais e mais pessoas se descobrem artistas. E por se descobrir artistas, acabam descobrindo uma persona drag queen. Porque é muito fácil ser drag. A drag queen, ela não precisa de muito. Ela só precisa que a pessoa transpareça algo e queira dizer algo. Ela pode bater um cabelo, mas só não bater o cabelo já é um ato político, né? E às vezes isso já é um ato de libertação também. Então, ao todo, como hoje se tem referências muito americanizadas, por exemplo, como RuPaul's Drag Race, Pose agora na Netflix, que tem algumas características muito próximas ao que é drag, as pessoas acabam se sentindo mais seguras em fazer. Mas se a gente for parar para pensar, numa época onde Vera Verão era o ápice, né, de popularidade, drag queen, hoje em dia se tem muito mais abertura para isso. Não sei agora, mas tinha. Em relação a essa abertura, o que te trouxe tudo isso? O que a Melissa te trouxe? Como você se sente
dentro de uma sociedade assim, como você se sente como Melissa? Nossa, são 3 perguntas. Como eu me sinto dentro do movimento é uma... Responde as 3. Tá. Dentro do movimento eu me sinto sempre amparada, porque eu tenho irmãs, drag queens, pretas, periféricas, que falam e mostram o quanto a realidade delas dói. Eu utilizo a Melissa, ou eu enquanto Melissa, transpareço a minha ancestralidade. Ponto. A minha ancestralidade é o que leva a Melissa. Eu falo do navio negreiro com a Melissa. Eu falo da escravização do povo preto com a Melissa. Eu falo da objetificação do corpo negro, tanto da bicha preta quanto da mulher negra, quanto Melissa. Eu falo das tribos Yorubá, Efon. Eu falo das tribos Ashanti com a Melissa. Então, a grande abertura que a Melissa me dá é de falar da minha ancestralidade. Dentro dessa sociedade é muito complicado, porque a gente tem pessoas que estão acostumadas a utilizar tanto a drag queen quanto a bicha quanto objetos de comicidade, né? Eu estava falando isso. Como objetos cômicos, como piada, né? E quando você mostra que dentro da drag queen existe uma pessoa que tem sentimentos e que é tão humana quanto o interlocutor, né? Eu acredito que a gente consegue dar um start ali numa conversa, num diálogo. E em relação ao machismo, como você sente o machismo chegar em você? De todas as formas. O machismo, ele parte... na verdade, o machismo ele me atinge desde o momento em que eu me descubro, né? Quando as pessoas à minha volta falavam, fala como homem, fala mais grosso, isso já é parte do machismo, né? Ou quando você entra no teatro, as pessoas começam a hipersexualizar o seu corpo, também é uma coisa assim. Você precisa definir mais o seu corpo, você precisa ter menos cheia, um corpo menos cheio, né? Ou você precisa fazer personagens mais masculinos, também é uma coisa. Quanto bicha preta, o machismo ele sempre interfere na minha liberdade de expressão. Então, Melissa, o que você gosta de frequentar, assim, enquanto lazer? Então, meu momento de lazer, por eu ser uma pessoa muito espiritualizada, em geral eu estou no terreiro de candomblé, é o meu momento de lazer. Não por achar que o candomblé é um momento de lazer, mas por buscar, de fato, respirar no momento que eu posso, porque eu corro muito, estou o tempo todo trabalhando. E dentro do terreiro de candomblé é o momento em que eu conecto com tudo, e com todos, e com a minha família, de fato. Você gosta de assistir alguma coisa? Assistir? Eu gosto de assistir desenho animado. Adoro assistir desenho animado. Sério. Eu adoro assistir animação de tudo. Principalmente dos estúdios Ghibli. Adoro. Ah, sim. As viagens de Chihiro. Todo mundo dos vagalumes. Sim. Tem Agartha. O serviço de entregas da Kiki também, incrível. Bom, sobre hábitos de consumo, quais as mídias que você mais consome em redes sociais e tal? Eu vejo muito coisas do Instagram pra ver meus amigos, o que eles estão fazendo. Vejo muito YouTube. Gosto muito do YouTube porque dá pra selecionar o que eu quero ver. Falando em YouTube, você acompanha alguma drag famosa que você admira? Eu acompanho as drags que eu mais gosto, né? Acompanho a Lorelai Fox, que me inspirou muito em continuar sendo drag. Acompanho a Gloria Groove, que eu adoro o som dela. Acompanho... Ela não é drag queen, ela é uma mulher trans, Titica, que é uma cantora angolana, muito incrível. Acompanho o RuPaul, mas não é sempre que eu vejo, mas eu gosto. Você acha que o RuPaul ele
traz uma imagem legal da drag americana? Sim, é inevitável dizer que não. Aliás, seria burrice dizer que não. Porque a RuPaul, ela atravessa um tempo. A RuPaul, ela começou o Clube Kid com essas características super expressivas, uma coisa que não era, que era mais andrógeno do que feminino, e passou para esse lugar da drag queen mais feminina, né, com mais tons femininos por conta do programa, e isso deu abertura a novas drag queens surgirem. Isso é incrível. Como você se sentiu hoje aqui? Trabalhando na ativa. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque, dado aos acontecimentos atuais, eu pensei que eu iria parar. Foi bom. Por que você pensou que ia parar? Existe uma questão que não está dita, mas que está sentida, que é a da agressão. E essa agressão, ela nem sempre vem com um tapa. Só essa semana eu já perdi 3 amigas assassinadas por conta de política. 3 amigas travestis que estavam na rua trabalhando. Ser drag queen me assegura de poder passar uma água e voltar a ser o Brendo. Mas mesmo enquanto Brendo, sendo bicha preta, eu não estou seguro. Eu não me sinto seguro. Pelo convite ter sido pra cá, eu aceitei. Mas eu acho que numa outra circunstância eu não aceitaria. Então foi bom. Eu espero ter ajudado vocês. Não, você ajudou maravilhosamente bem aqui hoje. Existe uma tradição nas minhas montações que é presentear as pessoas com os meus cílios, porque eu faço um cílio a cada montação. Então isso eu deixo pra vocês, pra dar boa sorte aí no trabalho de vocês. Nossa. E é isso. Muito obrigado. Obrigada.